Salve, salve, meus queridos alunos do primeiro ano do Mário Alencar. Você também que não é aluno do MA, mas que segue aqui meu canal, que curte. Espero que vocês estejam todos bem, tá? Aqui quem fala é o professor Carlinhos de Química. Meus queridos, hoje nós vamos resolver alguns exercícios, tá? Sobre modelos atômicos e estrutura atômica, para relembrar algumas coisas, fixar esse conteúdo. E na semana que vem a gente encerra a parte de estrutura atômica e depois a gente faz um aulão de revisão, tá? Com as 10 questões gerais para fixar bem. Tudo bem? Espero que logo logo a gente se encontre pessoalmente, né? Então vamos seguir. Meus queridos, olha só. Questão de número 1, tá bom? Uma questão da Faculdade de Ciências Médicas de Porto Alegre. Diz o seguinte, vamos lá. Deixa eu colocar só aqui minha canetinha, pronto. De acordo com a teoria atômica de Dalton, indique a alternativa correta. Letra A. O átomo possui partículas de carga negativa, que estão em órbita de um núcleo de carga positiva. Carla, isso é verdade. Gente, é verdade. Mas quem disse isso foi o Dalton? Não. Isso aqui é lá do modelo de Rutherford. Tá certo? Então não é o de Dalton. Fora. Letra B. No núcleo atômico existem partículas de carga nula, denominadas nêutrons. É verdade, Carlinhos. No núcleo, os nêutrons estão presentes no núcleo. Mas isso não é de acordo com a teoria de Dalton. Isso também é do modelo de Rutherford. Então, falso. C. Átomos de elementos diferentes possuem massas e propriedades diferentes, tá? É porque saiu errado aqui. Mas ele está dizendo que átomos de elementos diferentes possuem massa e propriedades diferentes. Carlinhos, eu acho que sim, isso faz parte de um dos postulados de Dalton. Mas eu acho que não tenho certeza não. Então deixa um asteriscozinho aqui. Vamos ver as outras por eliminação. D. O átomo era uma esfera sólida, que possuía partículas de carga negativa em sua superfície, semelhante a um pudim de passas. Não gosto desse pudim de passa. Carlinhos, mas eu lembro desse pudim de passa. Isso é Thomson, não é Dalton. Quem falava sobre partículas de carga negativa foi o Thomson, que descobriu o elétron. Dalton não falava disso ainda, então, fora. E letra E. Dois elétrons de mesmo spin não podem ser encontrados dentro de um mesmo orbital. Eu nunca vi isso não, Carlinhos. Gente, mas isso é verdade, tá? Dois elétrons só podem estar em um orbital se tiver spins diferentes. O spin é um assunto que nós vamos estudar mais pra frente no modelo quântico, tá certo? Então, por eliminação, sobrou aqui a letra C. Carlinhos, mas se eu não soubesse? Gente, na hora que ele falou em elétrons, você já se toca logo. Dalton não falava de elétrons. Então, tá fora. Então, letra C. Átomos de elementos diferentes têm massas e propriedades diferentes. Da mesma forma que Dalton dizia que átomos de elementos iguais têm as mesmas propriedades, né? Então, questãozinha show. Bora pra próxima. Questão 2. Reescreva a afirmação corrigindo-a. Quando um átomo de magnésio perde 2 elétrons, transforma-se em outro elemento de número atômico 10, representado por neônio 10 mais 2. Não, Carlinhos, eu acho que quando um átomo perde elétron, ele se transforma em outro elemento. Olha só, minha representaçãozinha aqui. Hein? Olha só. Gente, aqui eu tenho magnésio 12. Esse 12 aqui é o número atômico, ou seja, é o nosso Z. O que caracteriza um elemento é o seu número atômico. Quando ele perde 2 elétrons, ele não vai se transformar em outro elemento. Continua sendo magnésio. Só que agora nós temos o cátion magnésio. Se ele perdeu 2 elétrons, mais 2. Continua com o número atômico 12, porque o Z não muda. O que muda é o número de elétrons. Quando ele estava neutro, o número de elétrons, lembra que ele é igual ao número de prótons. Se o número de prótons é 12, o número de elétrons é 12. Só que como ele perdeu 2 elétrons aqui, o cátion magnésio, o número atômico é 12, mas o número de elétrons é 10. Então o que muda, gente, é só o número de elétrons. Ele não se transforma em outro elemento, não. Tá? O símbolo é o mesmo, o número atômico é o mesmo, só o que muda é o seu número de elétrons. Tudo bem? Uma questãozinha simples, mas eu coloquei para a gente revisar, porque às vezes os alunos se confundem um pouco disso, né? Quando falam em perder elétrons, pensa que vai mudar o elemento, mas não muda. É o mesmo elemento, ele só se transforma em um íon. No caso, um cátion, porque é positivo, tá bom? Então vamos para a próxima. Questão 3, uma questão adaptada da UFMG, da Federal de Minas Gerais. Ao resumir as características de cada um dos sucessivos modelos atômicos, o aluno Carlos Daniel elaborou as seguintes definições. Carlos Daniel é porque foi um meu ex-monitor, né? Uma homenagemzinha para ele aí. Vamos lá. Questão de número 1. O modelo de Dalton diz que os átomos são esferas maciças e indivisíveis, e este serviu de base para explicar as leis ponderais. Sim, o modelo de Dalton é usado até, a gente consegue explicar as leis ponderais com o modelo de Dalton, e para Dalton
os átomos, sim, eram esferas maciças e indivisíveis. Então, até aqui, tranquilo. 2. Elétrons de carga negativa em órbita em torno de um núcleo central de carga positiva. O núcleo concentra toda a massa do átomo. Essas características pertencem ao modelo de Rutherford. Sim, o modelo do sistema solar, né, como alguns costumam dizer. O modelo em que o núcleo de carga positiva, né, onde os prótons e nêutrons estão lá, e os elétrons na eletrosfera. Então aqui, corretíssimo também. 3. O modelo de Thomson, o elétron de carga negativa está incrustado. Não exatamente incrustado, mas ele está imerso, né? Ele está dentro dessa esfera de carga positiva. Modelo esse que trouxe explicação para fenômenos elétricos. Carlinhos, sim. O modelo de Thomson explicava fenômenos elétricos e falava, sim, do elétron dentro de uma esfera de carga positiva. Até aqui tranquilo também. 4. A comprovação da existência dos elétrons por Thomson está relacionada ao tubo de raio catódico. Sim, lembra dos experimentos lá que começou com William Crook, né, que o Thomson também utilizou os tubos de raios catódicos. Estão sim, foram sim, né, a partir dos experimentos de tubo de raios catódicos se descobriu-se o elétron em 1897. Então até aqui também tudo correto. Carlinhos, vamos para 5? Vamos. Prótons, nêutrons e elétrons não são as únicas partículas subatômicas. É verdade, elas são as principais, as que a gente mais estuda, né, assim, no ensino médio. Mas existem partículas ainda menores, né? Existem os leptons, existem os pósitrons, o meson pi. Eu até comentei isso com vocês na aula, não foi? Então, analisando as afirmativas acima, podemos observar que Carlos Daniel cometeu quantos erros? Gente, todos estão corretos, então ele não cometeu nenhum erro. Tá certo? Show? Vamos seguir. Questão de número 4, da UFAM, Universidade Federal do Amazonas. Diz o seguinte, ó. Um elemento possui 80 prótons. Carlinhos, prótons é a mesma coisa que o número atômico. Então eu sei que esse 80 aqui já é o meu Z. 110 nêutrons, esse aqui é o N. Eu vou anotando, porque o senhor me ensinou que essas questões de estrutura atômica eu já vou anotando os dados. E 81 elétrons. Então tá aqui os elétrons, par de Cristo. Agora responda, qual o valor da massa desse elemento? Eu não sei que elemento é esse, vou chamar ele de X. Vou botar aqui. Mas eu sei que a massa é igual... Ó, já tinha colocado aqui. Disfarça. Erro técnico. Pronto, já tinha colocado aqui pra gente não perder muito tempo. Então vamos lá. Gente, você sabe que a massa é o número de prótons mais o número de nêutrons. Isso nós já vimos bastante, né? O número atômico eu tenho. O Z é 80. Então olha só, 80. Carlinhos, mas o Z é o número atômico. Ali tem o número de próton. Lembra que é a mesma coisa? É verdade, só lembrei. Então, par de Cristo. 80 mais o número de nêutrons é quanto? 110. Então, 80 mais 110. Então, a massa do meu elemento é 190. Vou colocar aqui em cima, né? A massa representa aqui em cima. Então, 190. Show de bola. E o número atômico dele é 80. 80. O Z. Letra B. Esse elemento está neutro ou carregado? Chicarinho, como é que eu vou saber? Vamos pensar. Eu lembro que o senhor falou que quando um átomo está neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Só que nesse caso aqui, ó, o número de prótons é 80. E o número de elétrons é 81. Então, nesse caso, como o número de prótons não é igual, mas é diferente do número de elétrons, então ele não está neutro. Ele é um íon. Se ele é um íon, é porque ele está com carga, né? Carlinhos, que íon ele seria? Vamos pensar. Se ele tem um elétron a mais, se era para ter, se ele tivesse neutro, teria 80 elétrons, porque tem 80 prótons. Mas como ele tem um elétron a mais, então é porque ele ganhou. Se ele ganhou, ele fica com que carga? Na química, lembra que é o contrário, né? Quem ganha fica com carga negativa. Como ele ganhou um elétron, então ele é um X menos 1. Não precisa nem representar 1, mas vou colocar aqui só para você lembrar. Ah, Carlinhos, então se ele ganhou, ele é um cátion ou é um ânion? Responde aí. Tá pensando? Respondeu? Show de bola. Tenho certeza que você disse que ele é um ânion, porque ele ganhou um elétron, tá com carga negativa. Íons negativos são ânions. Íons positivos são cátions. Show de bola? Então essa foi a questão de número 4. E por último, nós temos aqui a questão de número 5. Olha só. Represente cada espécie química indicando massa, número atômico e carga. Eu quero que você represente um átomo que tenha uma massa de 31
e o número de neutro de 16. Carlinhos, eu não sei que átomo é esse, vou representar como X. Tudo bem. Eu sei que massa é número atômico mais número de nêutrons. A massa é 31, tá aqui, ó, o A é 31, igual o Z, eu não sei, mas eu sei que o neutro é 16. Então, para mim achar o número atômico, o 16 está somando, vem subtraindo. Então, o Z é a massa menos o neutro. 31 menos 16, o número atômico dele é 15. Como é que eu represento isso? O número atômico a gente bota embaixo. Lembrando que alguns livros trazem em cima, mas eu vou colocar aqui embaixo. E a massa eu vou botar aqui em cima, 31. Como ele não tem carga, né, não precisa colocar nenhuma carga aqui, o número de nêutron é 16, mas ele não aparece na representação, e o número de elétrons também não aparece, tá? Mas o número de elétrons, saiba que também é 15 porque ele está neutro. Então, o número de elétrons é igual ao número de prótons. Carlinhos, tranquilo, show de bola. E o item B? Represente um cátion de carga mais 3 que possui 21 elétrons e 28 nêutrons. Ixi, Carlinhos. Agora, olha só. Eu não sei que elemento é esse, vou chamar de Y. Mas eu sei que ele é um cátion de carga mais 3. Então, Y mais 3. Ele tem 21 elétrons. Ou seja, gente, cuidado. Esse 21 aqui é o número de elétrons já ele tendo uma carga de mais 3. Ou seja, Carlinhos, eu lembro que o mais é porque ele perdeu. Então, se ele já perdeu 3 elétrons e tem 21, ele neutro, se não tivesse perdido nada, o número de elétrons dele neutro seria 24. Né? Se o número de elétrons dele no estado neutro é 24 e no estado neutro o número de elétrons sempre é igual ao número atômico, então eu posso afirmar que esse 24 aqui também representa o número atômico Z. Então o Z é 24, já coloca aqui, ó, 24. Tudo bem? Ali por que não é 21? Porque o 21 é o número de elétrons já na forma iônica, ou seja, ele já tendo perdido 3. Se ele não tivesse perdido, então seria 24. No caso, ele neutro, né? E agora só falta eu achar a massa, Carlinhos. Tá aqui a carga, mais 3. Tá aqui o número atômico, que é o Z, que é igual ao E. Não esse E aqui, mas o E dele no estado neutro, né? E agora só falta a massa, o A. E agora? Ah, olha aqui. Eu sei que a massa é o número atômico mais o número de nêutron. O número de nêutron a questão já me deu, 28. Faltava só achar o Z. Acabei de achar aqui, ó, que eu sei que é 24. Então, vou botar aqui, ó. 24 mais 28, eu vou ter uma massa de... Deixa eu anotar aqui. A massa desse elemento vai ser 52. Tá certo? Então, eu boto a massa aqui em cima. 52. Pronto, agora eu representei um cátion de carga mais 3, que tem 21 elétrons e tem 28 nêutrons, que não aparece, tá? O que aparece é a massa, que eu calculei aqui, o 52, e o número atômico, que é 24, porque é o número de elétrons, é igual ao número de elétrons se ele estivesse no estado neutro. Deu para entender, meus queridos? Se tiver alguma dúvida, comente aí nos vídeos, tá bom? Nos vídeos não, no vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente termina a estrutura atômica e depois a gente vai fazer uma revisão geral, tá? Espero que logo logo a gente já esteja junto novamente. E para terminar, atividades de vocês, refazer as questões dos vídeos, tá? No caso desse vídeo. As questões de marcar, anote o item correto e escreva, justifique os falsos. Por que os outros estavam falsos, tá? Bote assim, letra D, estava errado por isso, por isso, por isso, tá? Por exemplo. E nas questões de cálculo, mostre os cálculos, tá certo? Refaça para fixar, tente fazer sozinho, de novo, as questões de cálculo, tá bom? E, por último, queria deixar aqui uma mensagem para vocês da grande Madame Marie Curie, né? A única mulher a ganhar 2 prêmios Nobel, um de Química e um de Física, uma referência no estudo da radioatividade, uma referência de pessoa, de cientista. E ela diz o seguinte, ó: a vida não é fácil para nenhum de nós, mas e daí? Temos que ter perseverança e, acima de tudo, confiar em nós mesmos. Então, não desista, não pare. Eu sei que é complicado a gente manter uma rotina de estudo em casa diante de tudo isso, mas não percam foco, gente. Perseverem. Não tá fácil para ninguém, mas não é por isso que nós vamos esmurecer, né? Logo, logo estaremos de volta, com certeza. E se mantenham perseverantes, firmes e fortes, tá? Que vai dar tudo certo. Então, um abraço, professor Carlinhos. Se cuidem e até a próxima.